Será que a sua casa é mal assombrada? Vamos falar agora de 10 tópicos para você poder ter certeza que a sua casa está livre de qualquer problema. Um dos sintomas que há ação espiritual na sua casa, ou que sua casa está mal assombrada, né, como dizem assim popularmente, uma casa mal assombrada, é você ouvir vozes e ruídos estranhos. E são de vários tipos. Então eu vou falar sobre alguns deles. Você pode ouvir vozes, de repente você chega, pensa até que tem alguém em casa, ouve um monte de gente falando, quando você vê, não tem ninguém. Isso é uma ação espiritual. Pode ser que também seja uma ação energética de uma situação que aconteceu ali e ficou plasmada no tempo. Não é necessariamente uma ação espiritual, mas há ali uma energia. Mas também podem ser espíritos. Às vezes as pessoas que viveram ali se recusam a ir embora. Então você, quando está principalmente distraído, você ouve essas vozes. E também não é incomum a pessoa ouvir chamar seu nome. Quando a gente ouve chamar nosso nome, pode ser uma pessoa falecida querendo entrar em contato, pode ser um guia espiritual querendo entrar em contato, ou quando a gente ouve o nome da gente ao contrário, é terrível. Você já pronunciou seu nome ao contrário? Guarde bem na sua cabeça, porque este som é sinal de ataque astral mesmo. São coisas ruins quando você ouve seu nome ao contrário. Existem alguns tipos de vozes assim também que são característicos, né? Quando a voz é meio demoníaca, assim, ela tem aquele som metálico, né? Aquela coisa estranha. Às vezes também a gente ouve vozes assim como se fosse uma TV ligada ao longe. Isso também é uma ação espiritual. Você está ouvindo vozes do plano astral, por isso parece que está longe. E se essa voz for metálica, assim, são coisas demoníacas ruins. Mas você também pode ouvir gargalhadas, vozes infantis, pode ouvir vozes conhecidas de pessoas que já se foram. Então é importante não se assustar, né? Porque quando a gente assusta e sai correndo, assim, a gente não presta atenção no que está acontecendo. Quando você ouvir, é melhor você se controlar um pouquinho e prestar atenção para você distinguir o que é, né, que está ali, o que está falando com você, se são pessoas que viveram ali na casa também, e às vezes a pessoa não gosta, quer que você saia da casa. Então, nesse vídeo vão haver vários sintomas que você vai conseguir identificar. E também ruídos, uns ruídos estranhos. Às vezes o rádio liga sozinho, ou a TV, ou um instrumento que você tem em casa, um piano, ou então um violão, toca sozinho, você escuta, você se assusta, assim, teve a impressão, de repente você fala, ah não, isso aí foi coisa da minha cabeça. Não foi. Toca mesmo, faz mesmo ruídos sozinhos. E outra coisa é portas batendo, ou abrindo, ou trancando, ou pedras, né, que é comum também, a gente vê bastante relatos de pedras no telhado, correr no telhado, sentir essa sensação de que tem alguém, né, em cima da casa. Isso também é uma ação, é um sintoma de ação espiritual na sua casa. Se as pessoas da sua casa estiverem vendo aparições, sombras, vultos ou mesmo espíritos, é sinal que a sua casa está assombrada. Mas é claro, isso aí precisa ser uma coisa repetida e por mais de um morador da casa. Então é sinal que alguma coisa está acontecendo. Quando isto ocorrer, procure saber que tipo de aparição está ocorrendo na sua casa. Por exemplo, sombras pode ser sinal de larvas astrais, tá? Vultos também caem na mesma situação da sombra, mas espíritos, como eram esses espíritos? Tá? Eram espíritos esbranquiçados, translúcidos ou aparência demoníaca? Tudo isso pode indicar que tipo de entidade está visitando sua casa ou por que ela está assombrada ou de repente está com aquele tipo de perturbação. Então é muito importante que você verifique o tipo de imagens que estão ocorrendo e o que as pessoas estão vendo. Não é incomum que, além dos vultos e aparições, que as pessoas vejam isso também em sonhos, sonhos repetidos, noite após noite. Então procure enxergar o que está acontecendo
para que possa ser identificado o problema mais rapidamente e de repente você possa ser ajudado. Outra dica também importante são os cheiros repentinos, né? Não é um cheiro assim que fica sempre, mas de repente parece que se aproxima de você e some. É bom você prestar atenção nesse vídeo em todas as dicas, porque você vai juntar uma coisa com a outra e vai identificar o tipo de entidade que está na casa querendo se comunicar com você ou querendo te atacar. Às vezes nem tudo é ruim, existem entidades amigas, guias espirituais ou pessoas de repente que querem dar um recado, né? Porque isso é muito comum também. Pessoas que morrem e querem dar algum recado, querem falar alguma coisa, se desculpar, e quando ela percebe que a pessoa tem uma mediunidade, geralmente ela se aproxima e tenta fazer esse contato. Então, às vezes você fica apavorado à toa, né? Com coisas simples você consegue tirar essa pessoa, falar com ela e resolver essa situação. Mas é bom você prestar atenção em todos os detalhes para você poder identificar. E algumas coisas, como eu já falei, primeiro, né, são as vozes, os ruídos, ligue-os também com as sensações que você sente, se você sente muito medo, se você sente mal, se você fica nervosa depois que aconteceu isso, ou se o que aconteceu na casa depois disso, se teve discórdia, se quebrou coisas, um monte de coisas que a gente vai falar aqui no vídeo. Mas também preste atenção nos odores, nos cheiros, né, perfumes ou cheiros ruins, porque algumas entidades também têm perfumes ou cheiros característicos. Por exemplo, uma preta velha, quando se aproxima um preto velho, você sente nitidamente aquele cheiro de arruda. É comum isso. As pombogiras, por exemplo, você sente perfumes muito fortes, adocicados, ciganas. Quando é um ataque astral ou um encosto, né, você vai sentir, por exemplo, no encosto você sente cheiro de podridão, de morte, de flores, né, de enterro, aquela coisa pesada. Já ataques de entidades demoníacas, você vai sentir cheiro de enxofre também, cheiros ruins, fétidos, de podridão, muito ruins, cheiros assim, pesados também. Para os trabalhos mandados, geralmente você sente cheiro de pólvora, né? Porque geralmente queimam mesmo pólvora para fazer macumba. Pode sentir cheiro de bebida, de cigarro, de charuto. Você sente cheiros característicos das entidades que trabalham nessas linhas, que geralmente as pessoas mandam mesmo, são os Exus e as pombogiras, para atacar, né? Raramente tem um ataque demoníaco. O ataque demoníaco é outra coisa, geralmente é alguma coisa que você mexeu em outra vida, ou nessa, ou, né, é outra coisa. É muito difícil alguém mandar um daimon atacar outra pessoa. Apesar que hoje em dia estão mexendo com essas porcarias aí, né, a gente vê muito, principalmente a molecada, fazendo besteira, mas é muito difícil que eles consigam realmente comandar uma entidade verdadeira. A maioria estão mexendo com quiumbas, né, e isso também é ruim. E também outro detalhe de encosto e de mortos, né, pessoas mortas, é cheiro de vela. A gente sente cheiro de vela, de flores também, de caixão, essas coisas. Quando uma casa está assombrada ou está com presenças de entidades malignas ou entidades opressoras ou alguma coisa assim, não é incomum que alguns animais, como por exemplo os cachorros, eles venham a adoecer. Plantas também morrem misteriosamente. Você tem a sua plantinha, o seu vaso, de repente as plantas começam a morrer, tá? É claro, existe a ação da inveja, do olho gordo, mas se sim, tipo, você está colocando na sua casa e você tem um animalzinho, colocou, ele adoeceu, ou adoeceu e morreu, alguma coisa está errada. Também pessoas da sua casa que de repente ficam doentes, do nada, algum tipo de doença, mal-estar, enjoo, coisas características, de repente, de viroses, né? Febre, e não se sabe exatamente o que tem, tá? Então, isso também pode ser exatamente uma característica de que as pessoas estão sendo sugadas por esses seres e estão adoecendo. Então, neste caso, a sua casa pode estar sendo visitada por algum tipo de vampiro do astral. Quando as entidades estão atuando num local, pode ser na sua casa, no seu local de trabalho, que está relacionado diretamente com o imóvel, não com você ou com as pessoas, mas com o imóvel.
a entidade se sente dona daquele local, ela não gosta que as pessoas morem ali, ela quer que as pessoas vão embora. Enfim, quando o espírito está relacionado com o imóvel em si, você sente o ambiente astral assim que você entra. Você estava super bem, por exemplo, na rua, mas quando você entra, você sente aquela opressão, você sente frio, de repente, medo, depressão, tristeza, cansaço, desânimo, angústia, vontade de brigar com os outros, fica nervoso, de repente, agressivo, ou você tem vontade de ir embora, de sair correndo, de quebrar as coisas, de brigar. Você também pode se sentir muito cansado naquele lugar e sugado energeticamente. É porque as entidades que estão ali não querem as pessoas naquele ambiente, elas se sentem donas, né? Então elas estão ali habitando o ambiente astral. E isso é terrível, porque ela vai criando uma energia, né, que ela vai atacando as pessoas, sugando a energia das pessoas, e as pessoas vão ficando nervosas e desequilibradas e vão criando discórdias e brigas naquele local, tristezas, né? E vai carregando mais ainda o ambiente com essa energia psíquica ruim emitida por nós mesmos. E aí junta essa energia do fantasma, né? Quando a entidade que está ali obsediando o local. Aparelhos eletrônicos que ligam e desligam. Deixa eu explicar uma coisa que é muito importante. As entidades do astral, para se manifestar, sabe aqueles lugares onde você tem os seus aparelhos de som, televisão, coisas assim, tudo no mesmo local, e que está tudo ligado com aquela luzinha acesa? Pois é, esses locais formam uma teia eletromagnética e os espíritos costumam, se aproximar e tragar esse tipo de energia. Tanto que isso aí é verdade, que vocês podem ver tipos de experimentos que foram feitos por aqueles caça-fantasmas, quando eles estão com uma câmera, quando eles estão com algum tipo de filmadora ou celular, de repente se esgota a bateria de uma hora para outra. Por quê? Porque estas entidades, elas puxam essa energia com muita rapidez e por isso esgota automaticamente. De repente, se você tem um local que está ocorrendo algumas manifestações e você percebe que esses aparelhos estão ligados à noite, tente desligar esses aparelhos e veja se vai continuar as manifestações ou de repente vai encerrar, tá certo? Um outro sintoma que acontece muito também, é mais comum do que você pensa, são com os objetos religiosos. Ou uma medalhinha que você tem, ou um santo, um anjo, de repente quebra, some. Eu já vi casos assim de tercinhos aparecer em outro lugar amarrado ou debaixo do colchão. Então esses objetos tendem a quebrar ou sumir do local. E outra coisa também, começa a quebrar as outras coisas, enfeite que você gosta, ou alguma coisa que você tem, as louças, e que você não deve deixar essas coisas em casa, porque estão quebrando misteriosamente, elas estão com uma energia ruim ali, pode ser uma ação espiritual. Então, colar também não é uma boa coisa, porque o objeto já está carregado, já falamos isso em outros vídeos. E outro detalhe também é sumir a coisa. Você pôs um negócio ali, de repente o negócio some. Ninguém pegou, ninguém sabe, você briga com todo mundo, de repente o objeto aparece no mesmo lugar. Aí você fala, não é possível, alguém pôs aqui de volta, estão me enganando, mas não, parece que simplesmente o objeto estava invisível. E você passa horas, muitas vezes, procurando e o objeto estava ali o tempo todo. E era só para causar uma briga mesmo, só para sugar a sua energia. Ou então os objetos se movem na sua cara, você vê assim, movimentos sutis, leves às vezes, né? E você só tem uma sensação de medo, mas nessa sensação você já perdeu energia. Mas algumas vezes também já vi acontecer do objeto voar longe e espatifar no chão, quebrar na cara das pessoas que estavam ali. Quando está nesse ponto, já está muito carregado no ambiente mesmo, já está se tornando agressivo, porque esse objeto poderia voar numa pessoa e machucar de repente, né? Então, se chegar nesse ponto de estar voando, espatifando, quebrando assim, violentamente, você deve tomar muito cuidado.
E também esses quadros às vezes caem da parede, que são perigosos também, coisas acontecem que são muito perigosas, tem que tomar muito cuidado. E quando isso estiver acontecendo muito perigoso, não vai se arriscar, né? Porque eu já vi casos, até na minha família, graves, a pessoa vê acontecer uma coisa, eu vou rezar para mandar embora. Mas ela não tem autoridade espiritual, ela não tem uma força para mandar a coisa embora e acaba sendo agredida e até possuída por essas entidades. Então, se você não tem conhecimento suficiente para fazer isso, já está nesse ponto agressivo, chame alguém que possa fazer, saia do local, tome banho, defume, mas não fique enfrentando, né, desacatando. Tipo, as pessoas costumam fazer, faz de novo, quero ver, não sei o quê. E acontecem coisas ruins. Então, não faça isso, não fique desafiando a entidade, porque coisas ruins podem acontecer. E se isso estiver acontecendo, coisas graves, né, que a gente vê, nossa, caiu um negócio, quase matou uma criança, se tivesse mais 2 centímetros perto, coisas assim perigosas, botijão de gás, às vezes estoura mangueirinha, incêndios, são coisas perigosas. Se tiver nesse ponto, é melhor você, se você puder, sair do local e chamar alguém para ir lá cuidar, é melhor. Uma ação maligna que é muito grave é a pirocinese, né? Ou quando se pega fogo em coisas assim de repente na sua casa, né? Isto é um perigo muito grande porque pode causar incêndio. Se isso acontecer, a coisa aí já é muito, muito grave. A ação maligna quer que vocês saiam da casa. Agora, se de repente eles estão acompanhando vocês quando vocês saem da casa e você sente aquela energia ruim, então de repente a coisa pode ser que foi endereçada para vocês, não estava na casa, tá certo? Agora, quando vocês saem da casa e cessa tudo, é porque eles estavam querendo que vocês saíssem de lá, deixassem eles em paz, tá? Então é muito importante que se identifique o problema para que se possa tomar uma ação, uma contração mágica, de repente uma intervenção da maneira mais correta, livrando a casa desses males, tá certo? Agora, muito cuidado, porque esse tipo de problema de pirocinese não é incomum causar incêndio na casa, pessoas se machucarem, terem queimaduras pelo corpo. Então, observe muito bem, esse é um estado muito grave. E um detalhe importante que eu quero dizer também, aproveitando o ensejo, quando você tem crianças, adolescentes na puberdade, essa mudança hormonal no corpo, de repente faz com que o adolescente emita uma grande quantidade de bioplasma. Nessa quantidade enorme de bioplasma, facilita ainda mais as manifestações espirituais. Tá? Então, às vezes é um negócio realmente inconsciente, especialmente nas meninas, que é muito, muito forte essa emanação e que isso facilite a ocorrência desses fenômenos. Tá certo? Então tem que tomar muito cuidado se você tiver um adolescente em casa para evitar que ele seja atingido, que ele seja atacado. Então é por isso que ocorrem tantas coisas ruins, às vezes, que adolescentes estão sendo vítimas dessas forças do astral e cometem verdadeiras barbáries aí, não só aqui no Brasil aconteceu, como também em outros países aí, né? Então tem que se tomar muito cuidado. A criança nessa fase, ela pode ser muito, muito influenciada, né? Então é a hora que o pai precisa conhecer mais profundamente isso para evitar que coisas assim ocorram, tá certo? E o último sintoma, né, que já chegou no último grau que você deve mesmo tomar uma providência urgente, são os ataques astrais. Existem ataques que não passam de pesadelos, mas sugam a sua energia, e nós já falamos disso em outros vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui no final para você complementar esse conhecimento, outras dicas muito importantes, mas preste atenção, tem ataques que são muito violentos, que causam arranhões, cortes na pessoa, hematomas, a pessoa acorda, está marcada, a pessoa se sente violentada sexualmente, pode ser homem ou pode ser mulher, abusada, né, sexualmente durante a noite, e às vezes ela encontra até vestígios físicos, né, como se ela tivesse realmente mantido uma relação sexual. Isso é muito perigoso, você não pode deixar isso acontecer.
porque a entidade está tomando muito a sua energia, a sua essência, ela está a um passo da possessão e de dominar a sua mente para que faça exatamente o que ela quer, do jeito que ela quer, e isso inclui muitas coisas horríveis como assassinatos, crimes, suicídios que a gente vê todo dia na televisão. Tem que tomar muito cuidado. Então, se estão acontecendo essas coisas na sua casa, se está só no comecinho, olha, já vi um vultinho, já escutei uma vozinha, começa já, não deixa as coisas tomarem força, não deixa essas entidades tomarem vulto, né? Não deixa que elas atuem, tome cuidado, principalmente você se fechando a sua família, orando, defumando, tomando banhos, colocando objetos de defesa, criando pontos de poder dentro da sua casa para a sua defesa e fora também. E se não bastar, então, chamar alguém para ir até o local e fazer uma limpeza espiritual, porque é muito perigoso. O plano astral, né, o plano espiritual atua na nossa vida muito mais do que você imagina. Então, vou deixar outros vídeos aqui para vocês complementarem e verem. Temos testemunhos, histórias de coisas que já acontecemos e não queremos que continue acontecendo. A gente tem que combater esse mal, a gente tem que limpar, né, essas coisas aqui do nosso planeta para que a gente possa viver melhor, porque essas coisas atuam todos os dias na cabeça de todas as pessoas. Pessoas ricas e pobres, pessoas que estão no poder ou não. Então, o nosso dever é lutar contra elas para que a gente tenha um mundo melhor, né, que a gente possa ter um futuro melhor aqui no planeta. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like para os bruxos, compartilhe, se inscreva no canal, ative a sinetinha para receber as notificações de novos vídeos. E até a próxima. E fiquem aqui, ó, com os novos vídeos que vão aparecer para você aprender mais e mais e se defender. Beijão!